Um homem se destacava por sua sabedoria e grandiosidade. Este homem era Salomão, conhecido como o sábio rei de Israel. Filho de Davi, lendário rei de Israel, e Batseba, Salomão nasceu em um período de transição e expansão para o reino. Desde jovem, Salomão era reconhecido por sua notável sabedoria, um dom que o diferenciava dos demais. A tradição conta que sua sabedoria era tão vasta que ultrapassava fronteiras. Sob o reinado de Salomão, Israel atingiu o ápice de sua prosperidade, com o Templo de Jerusalém sendo erguido, tornando-se um símbolo de glória e fé. Contudo, este era também um período de desafios, com alianças, intrigas políticas e conflitos constantes, colocando à prova a sabedoria e a capacidade de governar de Salomão. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel, herdando um reino poderoso, porém com desafios iminentes. A coroação de Salomão foi um momento de grande expectativa e esperança para o povo. Sua juventude combinada com a reputação de sabedoria gerava promessas de um reinado próspero. Salomão agiu rapidamente para consolidar seu poder, assegurando alianças e expandindo a influência do reino. Seu governo era marcado por uma administração eficiente e justa. Um dos feitos mais notáveis de Salomão foi a construção do majestoso Templo de Jerusalém. Este monumento religioso representava não apenas a fé do povo, mas também o esplendor do reinado de Salomão. No entanto, apesar do início promissor, Salomão também se deparou com desafios internos e externos, testando sua habilidade como líder e governante. Salomão, reconhecido por sua sagacidade, também se destacava nas relações diplomáticas com outros reinos. Sua habilidade em forjar alianças era tão admirável quanto sua sabedoria. Ele estabeleceu tratados de amizade e comércio com reinos vizinhos, fortalecendo o poder e a influência de Israel na região. As alianças não apenas consolidaram a estabilidade do reino, mas também trouxeram intercâmbios culturais e comerciais, enriquecendo a vida cotidiana dos israelitas. No entanto, as alianças e casamentos de Salomão com mulheres estrangeiras acabaram se tornando um ponto crítico. As relações matrimoniais, em busca de estabilidade política, causaram tensões e problemas futuros. Essas alianças matrimoniais com mulheres de diferentes origens resultaram em conflitos religiosos e políticos, contribuindo para divisões e desafios internos no reino. A sabedoria de Salomão era tão renomada que muitas histórias e parábolas foram atribuídas a ele, evidenciando seu discernimento único. Uma das histórias mais famosas envolvendo Salomão é a do julgamento entre duas mulheres disputando a maternidade de um bebê. Sua decisão sábia e compassiva revelou sua inteligência emocional e justiça. Além disso, Salomão é conhecido por uma riqueza de ensinamentos que abordam temas como prudência, honestidade e o valor da sabedoria, transmitidos por meio de parábolas e provérbios. Essas histórias e parábolas continuam a ser fonte de inspiração e reflexão até os dias de hoje, destacando a profundidade da sabedoria que caracterizava Salomão. O auge do reinado de Salomão foi marcado por uma prosperidade sem igual. Sua sabedoria e habilidade administrativa elevaram Israel a um nível de grandeza incomparável. Jerusalém tornou-se um centro de comércio e cultura, atraindo pessoas de todas as regiões. O reino de Salomão alcançou um esplendor que cativava até mesmo os mais distantes observadores. Entretanto, apesar do apogeu, Salomão enfrentava desafios significativos. Internamente, as tensões políticas e religiosas começaram a minar a estabilidade do reino. As alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras, apesar de suas intenções políticas, causaram divisões e rivalidades dentro do reino, ameaçando a unidade que Salomão havia construído. Externamente, pressões de reinos vizinhos e ameaças de conflito se intensificavam, colocando à prova a capacidade de Salomão de manter a paz e a prosperidade. As esposas estrangeiras de Salomão, parte de suas alianças políticas, exerceram uma influência considerável em seu reinado e no destino de Israel. Essas uniões deram origem a conflitos internos no palácio, à medida que cada esposa buscava preservar sua própria cultura e religião, gerando divisões e rivalidades. A influência das esposas estrangeiras levou Salomão a tolerar práticas religiosas que não eram compatíveis com a fé tradicional de Israel, causando descontentamento entre os súditos e desafiando a unidade do reino. Após a morte de Salomão, essas tensões alcançaram um ponto crítico, resultando na divisão do reino de Israel em dois, Israel no norte e Judá no sul, cada um governado por um sucessor de Salomão.
A divisão do Reino de Israel deixou marcas profundas na história do povo judeu, servindo como um lembrete das consequências das alianças controversas e da importância de manter a unidade e a fidelidade à fé. Os conflitos políticos, decorrentes das decisões de Salomão, tornaram-se uma realidade desafiadora que abalou a estabilidade do Reino de Israel. Internamente, as divergências entre as diferentes facções religiosas e culturais se intensificaram, minando a coesão e a força do reino. Externamente, a influência de reinos vizinhos e as ameaças de conflito trouxeram uma pressão adicional ao reinado de Salomão, testando sua capacidade de manter a paz e a segurança. As decisões controversas de Salomão, incluindo alianças matrimoniais e concessões religiosas, não apenas fragmentaram a coesão do reino, mas também tiveram um impacto duradouro na história de Israel. Esses conflitos políticos e suas consequências servem como um lembrete poderoso sobre a importância de decisões sábias e da preservação da unidade em tempos de desafio. O declínio do reinado de Salomão foi marcado por desafios crescentes, divisões internas e externas que minaram a estabilidade e a grandeza que ele havia alcançado. As tensões políticas, religiosas e culturais resultaram na divisão do reino após sua morte, deixando um legado de conflitos e desafios para as gerações futuras. Após um reinado marcado pela sabedoria e esplendor, Salomão faleceu, deixando para trás um reino dividido e desafiador, mas também um legado de ensinamentos e parábolas atemporais. Apesar das dificuldades e das decisões controversas, a vida de Salomão continua a inspirar, ensinando valiosas lições sobre sabedoria, justiça e a importância de liderar com discernimento. O legado de Salomão transcendeu sua vida e seu reinado, deixando um impacto profundo na história e no pensamento humano. Sua sabedoria, registrada em provérbios e ensinamentos, continua a inspirar gerações, fornecendo orientação sobre moralidade, ética e discernimento. As grandiosas construções, especialmente o Templo de Jerusalém, são testemunhos tangíveis da visão e habilidade de Salomão, continuando a ser fontes de admiração e inspiração. Apesar dos desafios enfrentados e das lições aprendidas com suas decisões, Salomão permanece uma figura emblemática da sabedoria, justiça e liderança, cujo legado perdura ao longo dos séculos. A vida de Salomão nos oferece valiosas lições que transcendem o tempo, proporcionando insights sobre liderança, sabedoria e as complexidades da tomada de decisões. A busca por sabedoria e discernimento é uma jornada contínua. Salomão nos lembra da importância de tomar decisões com clareza e consideração, visando o bem-estar coletivo. Cada decisão, por mais pequena que seja, pode ter consequências profundas. As alianças, políticas ou pessoais, podem moldar o destino não apenas de um indivíduo, mas de uma nação. A preservação da unidade, seja em um reino ou em comunidades, requer sensibilidade para lidar com diversidades e a habilidade de conciliar diferenças em prol de um objetivo comum. Mesmo detendo grande poder, a humildade é essencial. Salomão nos ensina que o poder sem a moderação pode levar à ruína. Nossas ações e decisões têm o potencial de criar um legado duradouro. É vital considerar não apenas o impacto imediato, mas também o que deixaremos para as gerações futuras.